Você já teve aquela conversa no trabalho em que parecia que você e a outra pessoa estavam a falar idiomas diferentes, mesmo que os dois estivessem a falar inglês? Aquela sensação de que você disse uma coisa, a pessoa entendeu outra e no final ficou um clima estranho, uma desconexão no ar? Se você trabalha em um ambiente multicultural como um navio, eu aposto que isso acontece todo santo dia. Bem-vindo ao Navigating Your Career, onde a sua carreira em alto mar deixa de ser levada pela maré. Aqui, você aprende a navegar com intenção. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai se tornar um tradutor cultural de elite. A gente vai decifrar os 2 códigos mais importantes da conexão humana no trabalho. Códigos que, se você não entende, te levam a mal-entendidos e frustrações. Mas que, se você domina, te transformam num mestre da comunicação e da influência. Como a gente viu no nosso vídeo A Moeda do Poder, a competência intercultural é o seu maior capital cultural. E hoje, a gente vai colocar essa competência na prática. Vamos pegar as ideias de pesquisadoras como Erin Meyer e transformá-las em ferramentas para o seu dia a dia no crew mess, na galley ou no atendimento ao hóspede. Só um ponto importante antes. Quando a gente fala pessoal de tal cultura costuma ser assim, estamos a falar de tendências gerais. É um ponto de partida, não um carimbo. A regra de ouro é sempre olhar para a pessoa na sua frente com respeito e curiosidade. Dito isso, vamos decifrar o primeiro código, a comunicação. Para começar, vamos decifrar o primeiro e mais complicado de todos os códigos, a comunicação. E para entender isso, eu quero que você pense em 2 formas de arte. A primeira é uma fotografia super nítida, em alta resolução. A mensagem está toda ali, clara, explícita, sem margem para dúvida. Isso é o que a gente chama de comunicação de baixo contexto, muito comum em culturas como a americana, alemã, holandesa. Nela o pessoal costuma ser bem direto. As palavras são a mensagem. A responsabilidade de ser claro é de quem fala. É como um manual de instruções da IKEA. Cada passo, cada parafuso, tá tudo ali desenhado. Agora pensa na outra forma de arte, uma pintura impressionista, cheia de nuances, de luz e sombra. A mensagem não está só no que é pintado, mas em como é pintado, no sentimento que ela passa, no que ela te faz imaginar. Isso é a comunicação de alto contexto, super comum na Ásia, na América Latina, Brasil incluído, e em muitas culturas africanas. Aqui, boa parte da mensagem não está só nas palavras, está no ar, está no contexto, na relação entre as pessoas, nos gestos, no que não foi dito. A responsabilidade de entender é dividida. A comunicação é uma dança, não uma transação. E é aí que o caos começa. Deixa eu contar uma história que eu vi acontecer e que ilustra isso perfeitamente. Um chefe espanhol, que já tem um pezinho no alto contexto, pediu para um colega chinês que vive no alto contexto se ele podia trabalhar no domingo. O colega disse, sim, claro, mas é o aniversário da minha filha nesse dia. O chefe, focado na palavra, ouviu sim e pensou, ótimo, resolvido. Só que para o colega chinês, a menção da filha não era um detalhe. Era a mensagem principal. Era o jeito educado e indireto de dizer, eu preferiria muito não ir. Por favor, entenda o meu lado. Ele esperava que o chefe lesse o ar. Em culturas de alto contexto, um sim, para ser educado pode significar talvez ou até um não bem suave. E o contrário também acontece direto. Um chefe de baixo contexto, talvez um alemão, dá uma ordem super direta, achando que está sendo eficiente. Mas para alguém de alto contexto, como um brasileiro ou filipino, aquela franqueza toda soa como uma martelada, parece grosseria, agressividade, mesmo sem querer. É como ter 2 tipos de GPS. Um te dá a rota exata, rua por rua. O outro te dá os pontos de referência e espera que você encontre o caminho. Nenhum é melhor, mas se você não souber qual GPS o outro está usando, vocês nunca vão chegar no mesmo lugar. E essa dança da comunicação, essa necessidade de ler o mapa do outro, ela te leva para o segundo código, que talvez seja o mais importante de todos para sobreviver e crescer a bordo, a confiança. Porque sem confiança, a equipe não funciona.
A segurança fica comprometida e o ambiente vira um inferno. Mas como a gente constrói essa confiança? A resposta é: depende da moeda que a outra pessoa valoriza. Existem basicamente duas formas de confiança no trabalho. A primeira vem da cabeça. A gente chama de confiança cognitiva ou confiança na competência. Pensa nela como um extrato bancário. Ela é baseada em fatos, em dados, em provas. Eu confio em você porque você nunca atrasa. Eu confio em você porque o seu trabalho é impecável. Eu confio em você porque você cumpre o que promete. É uma confiança construída, tijolo por tijolo, com a sua performance. Ela é muito comum em culturas como a dos Estados Unidos ou da Alemanha. É a confiança do tipo: me mostra que você é bom no que faz e a gente se entende. A outra forma vem do coração, a confiança afetiva ou confiança pessoal. Pensa nela como um álbum de fotos. Ela não é baseada em tarefas, mas em momentos compartilhados, em conexão. Eu confio em você porque a gente se entende. Eu confio em você porque eu sinto uma conexão. Gosto de você como pessoa. Essa confiança é a chave em lugares como Brasil, México, Filipinas, Índia. Nesses lugares, a relação pessoal forte é que leva à confiança no trabalho. E para ajudar a gente a imaginar isso na prática, tem uma analogia que eu adoro e que vai mudar o jeito como você vê seus colegas, a do coco contra o pêssego. As culturas coco, como a alemã ou a russa, são como um coco, duras por fora. A primeira interação pode ser meio seca, formal. Eles não vão sair sorrindo e contando da vida para todo mundo. Leva um tempo, leva um esforço para quebrar a casca. Mas quando você consegue, a relação costuma ser profunda, leal, para a vida toda. Já as culturas pêssego, como a americana ou a vossa, a brasileira, são como um pêssego, macias por fora. Na primeira conversa no crew bar, a pessoa já é amigável, puxa papo, fala da família, parece super aberta. Mas no meio tem um caroço duro, uma separação mais clara entre o profissional e a vida pessoal mais íntima. Chegar nesse núcleo pode ser mais difícil do que pareceu no início. E entender isso a bordo é uma questão de sobrevivência. E aqui a bordo, gente, entender se você está lidando com um coco ou com um pêssego não é teoria de livro. É a sua ferramenta de sobrevivência diária. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Para muitas das nossas culturas a bordo, filipinos, indianos, nós latinos, brasileiros, mexicanos, passar um tempo junto fora do horário de trabalho é essencial. Não é perda de tempo, é investimento na equipe. É como se para essas culturas a confiança pessoal fosse a fundação da casa. Você não começa a construir as paredes do trabalho antes de ter uma fundação sólida. E como se constrói essa fundação? É naquele almoço no crew mess que se estende um pouco mais. É no café no crew bar falando da família. É na saída rápida em terra quando dá. Esses momentos criam a liga que vai segurar a equipe unida quando a pressão apertar. Aí chega um supervisor de uma cultura mais coco, talvez um alemão, um suíço, e ele vê essa socialização toda, e o cérebro dele, programado para focar na tarefa, pensa: que ineficiência, que perda de tempo, onde está o profissionalismo? E a equipe, que é pêssego, olha para esse chefe que só fala de trabalho, que não pergunta da sua família, e pensa: nossa, que chefe frio, arrogante, ele não confia na gente, não se importa. E o erro fatal, a grande armadilha, é julgar o outro com base no seu próprio manual de regras. Nenhum dos dois está errado. Eles só estão a falar idiomas de confiança diferentes. E como a gente já viu no nosso vídeo da A Moeda do Poder, você precisa saber qual é a moeda que a outra pessoa valoriza. Entender se seu colega ou chefe é um coco ou um pêssego te ajuda a investir seu tempo e sua energia do jeito certo. Com um, o seu relatório impecável e entregue no prazo vai construir a ponte. Com o outro, talvez seja aquele papo de 5 minutos sobre a comida, antes de começar a reunião, que vai construir a mesma ponte, só que de um jeito diferente. A chave não é mudar quem você é, mas entender qual moeda usar em cada transação de confiança. Beleza,
Agora que a gente já sabe como construir a ponte da confiança, a gente precisa de entender o trânsito que passa por essa ponte, a hierarquia, a liderança. E a bordo, o estilo de liderança do seu chefe pode ser a diferença entre o céu e o inferno na sua carreira. Pensa em 2 tipos de capitão de um time de futebol. Tem aquele capitão que é um general no morro. Ele vê o jogo de cima, dá as ordens estratégicas e espera que cada jogador execute a sua função com precisão. Ele é o comandante. E tem aquele capitão que joga no meio de campo, que sua a camisa junto com todo mundo, que grita, que gesticula, que pede a opinião dos outros. Ele é o facilitador. No navio, a gente tem esses 2 estilos. E como já vimos no nosso vídeo, seu chefe é um facilitador ou um comandante? Entender qual é o do seu chefe é crucial. O líder facilitador, mais comum em culturas como a americana ou australiana, se vê como esse capitão que joga junto. Ele espera que você traga ideias, que você questione, que você participe. A distância entre vocês é pequena. Já o líder comandante, mais comum em culturas como a filipina, a indiana, a italiana e a vossa, a brasileira, se vê como general. A estrutura hierárquica é mais forte e espera-se respeito pelo cargo, pelo título. E o choque acontece quando esses 2 mundos colidem. Eu já vi um supervisor americano super facilitador ficar frustrado porque a equipe filipina dele não trazia ideias novas, só esperava por ordens. Na cabeça dele, a equipe não tinha iniciativa. E a equipe, na cabeça deles, achava o chefe fraco e confuso, porque ele não dava ordens claras. Ele não agia como um chefe. É o choque cultural na veia. O segredo não é preferir um, é decodificar o estilo do seu líder. Para o comandante, você leva a solução junto com o problema. Para o facilitador, você leva a pergunta. E se a gente fizesse assim? E entender o estilo do seu chefe é a chave para decifrar o código mais perigoso e delicado de todos, o do feedback. Pensa no feedback como um remédio. A dose certa cura um problema. A dose errada pode ser um veneno para a relação de trabalho. E a bordo, a gente tem basicamente 2 farmácias. A primeira é a farmácia da crítica direta. Culturas como a alemã, a holandesa, a francesa, eles preferem a dose pura, o remédio sem açúcar. A crítica é direta, honesta, focada no trabalho, não na pessoa. Para eles, clareza é respeito. É como uma cirurgia precisa para remover o problema. A outra farmácia é a da crítica indireta. É onde a gente, brasileiro, e muitas culturas como a americana, a indiana, a filipina, compramos o nosso remédio. A gente usa a colher de açúcar. A crítica vem no meio de elogios, no famoso sanduíche de feedback, ou de forma bem sutil, para preservar a harmonia. E qual é o erro fatal? É dar a dose pura para quem precisa do açúcar. Você vai ser visto como brutal. E dar o açúcar para quem espera a dose pura, a sua crítica mais importante nem vai ser notada. Lembro de uma gestora francesa, acostumada com a crítica direta, trabalhando nos Estados Unidos. O chefe americano deu um feedback para ela usando o sanduíche, ou seja, um elogio, uma crítica e um elogio. Ela saiu da reunião achando que estava tudo ótimo, só focou nos elogios. Só sacou que o chefe estava bravo mesmo quando a coisa já tinha complicado. E em muitas culturas asiáticas, dar feedback negativo direto na frente dos outros pode fazer a pessoa perder a face, que é se sentir humilhada. Uau, que viagem! A gente passou pela comunicação, confiança, liderança e feedback. O ponto principal não é decorar regras. É sacar que existem lógicas diferentes por trás do que a gente vê. É entender para não julgar. É construir pontes. E essa é a nossa provocação final. Qual desses códigos culturais que a gente falou hoje é o que você mais tem dificuldade de decifrar no seu dia a dia? É a comunicação? A confiança, a liderança, o feedback? Obrigado por me acompanhar nesta conversa. A minha missão aqui é te entregar de forma transparente as estratégias e os códigos que eu aprendi em anos trabalhando em navios de cruzeiro. A sua forma de me dizer que esta conversa é valiosa e de sinalizar para o YouTube que mais navegadores precisam de a encontrar é simples. Clica no botão
Hype, deixa o seu like e se inscreve para não perder o nosso próximo mergulho. Mas o mais importante é o seu comentário. A sua história enriquece a nossa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. O leme tá na sua mão.